Pessoal, bom dia então. A gente vai dar continuidade dentro do nosso conteúdo, então a gente veio trabalhando com aprendizagem de máquina, a gente partiu lá do início de fundamentos de inteligência artificial na nossa disciplina. Depois a gente passou a trabalhar com agentes, onde a gente fez ali aquela dinâmica com Arduino, a gente fez aquela prática, depois a gente teve o projeto que vocês entregaram através do Tinkercad, e algumas pessoas aí conseguiram começar a montar ele de forma física realmente. Mas essa entrega física vai ficar para um outro momento, essa apresentação física. Depois a gente começou a trabalhar com aprendizagem de máquina. E dentro da aprendizagem de máquina, a gente tem alguns tipos de problemas diferentes. Então, a gente pode trabalhar com aprendizagem de máquina por classificação, por regressão e aprendizagem não supervisionada, que a gente tem várias outras ferramentas, várias outras técnicas para criar esses modelos. Então, agora a gente entra dentro de um novo tópico, ainda dentro de aprendizagem de máquina, dentro desse conteúdo, e a gente veio trabalhando com a aprendizagem supervisionada por classificação, aonde o nosso target ou nosso label são valores discretos. Então, eu quero classificar entre spam, não spam, então é verdadeiro ou falso. Eu quero classificar um tipo de flor, igual a gente viu íris, e a gente tem os tipos de flores lá, íris setosa, versicolor. Então, eu tenho classes bem definidas. Por isso, a aprendizagem supervisionada por classificação. Então, eu tenho todas as minhas features que me levam a um determinado target, a um determinado label. Quando esse label ele é um valor discreto, ou seja, verdadeiro ou falso, um tipo de flor, um tipo de espécie, tudo isso é aprendizagem por classificação. Então, eu vou criar o meu modelo, vou procurar algoritmos que se apliquem a esse tipo de problema. Agora a gente vai começar dentro de uma nova parte, que é aprendizagem supervisionada ainda, mas por regressão linear, aonde o nosso alvo, o nosso label lá, ele vai assumir valores contínuos. Eu vou colocar aqui para poder apresentar a tela, para a gente poder dar uma passada, e depois a gente vai fazer uma prática dentro do ECA. Vocês estão vendo a minha tela aí? Então a gente continua dentro de machine learning, dentro de aprendizagem de máquina, e a gente muda agora. Então a gente já viu o cunho do termo machine learning ou aprendizagem de máquina, que é o campo de estudo onde a gente busca dar a capacidade do computador fazer algo a partir de uma massa de dados, sem que ele seja programado de forma explícita para poder fazer aquilo. E o Arthur Samuel, que foi um dos precursores dentro dessa área. Então, segundo o Tom Mitchell, que é outro estudioso, a aprendizagem de máquina, que é o que a gente vem trabalhando, é o estudo de algoritmos de sistemas computacionais que vão melhorar o seu desempenho em uma determinada tarefa, dado a sua experiência. Essa experiência que a gente cita ela como dados. Então, a partir da inserção de dados, quanto mais dados a gente der para o nosso algoritmo, para o nosso modelo, melhor ele vai melhorar, melhor ele vai ter a sua performance em uma determinada tarefa. Então, isso aqui a gente já tinha visto. Então, lá, segundo Tom Mitchell, aquele livro básico, a gente já viu que foi um dos precursores. Machine Learning é quando um computador ele consegue melhorar a sua experiência a respeito de uma determinada tarefa, ele consegue aprender a partir da experiência em uma determinada tarefa, melhorando assim a sua performance P. Então é o que a gente já tinha visto anteriormente. E quando a gente vai trabalhar com aprendizagem de máquina, basicamente a gente tem esses dois mundos, que é a nomenclatura e a terminologia padrão que a gente tem que conhecer para começar a conversar sobre aprendizagem de máquina. Então a gente tem aprendizagem supervisionado e não supervisionado. Supervisionado, a gente vem trabalhando aqui com classificação, onde os nossos rótulos assumem valores discretos. Quando a gente está trabalhando com classificação, foi tudo que a gente viu anteriormente. E existem vários algoritmos. Então, a gente viu alguns algoritmos base ali. Então, o algoritmo mais simples é o algoritmo de árvore de decisão, que é um algoritmo fácil da gente conseguir enxergar o que ele está fazendo, que vai me levar a um determinado classificador. A gente viu a lógica por trás também do algoritmo de redes bayesianas, ou algoritmo de Bayes. A gente fez uma prática com ele. E isso quando os meus rótulos, os meus labels, assumem valores discretos. Já aqui, dentro do aprendizagem supervisionado por regressão, então a gente continua tendo as nossas features e eu tenho o meu label, eu tenho o meu target.
Só que o meu target ali, ele vai assumir valores contínuos, ou seja, eu vou ter um número. Basicamente, a gente pode pensar aqui quando eu quero fazer a predição de um valor numérico, como o preço, como o consumo, como o desempenho de algo. Ah, a partir de uma especificação de um computador, então tem várias especificações, qual que vai ser a velocidade ou a quantidade de processos que ele vai conseguir executar por segundo. Então, é um valor contínuo. Qual, a partir de um determinado conjunto de atributos de uma casa, qual que é o preço dela, que esse é o básico. Então, a gente continua aqui dentro. Depois que a gente terminar aqui, que a gente vai ter umas 2 aulas, a gente vai vir aqui para a aprendizagem não supervisionada. Então, aqui a gente vai trabalhar com regressão. Regressão é uma técnica que todo mundo já está acostumado a utilizar na cabeça. Então, assim, você utiliza isso de forma intuitiva para poder fazer a predição de algumas coisas. Então, se eu falar aí para alguém, eu vou falar, vamos pedir para o Everton responder. Se eu falar, Everton, quanto mais ou menos você acha que custa um Volkswagen Gol ano 2014, sem nenhum opcional, sem ar-condicionado, sem nada, e ele está em boas condições? Se eu te perguntar quanto que você acha que ele vale, o que você vai precisar? Não faço ideia. Mas para você fazer uma ideia, o que você precisaria saber? Não vale olhar a tabela FIPE, né? Você vai pesquisar. Basicamente, se eu peço para você saber falar o preço aproximado, o que você vai tentar ver? Qual que é o normal? Tentar olhar o preço de outros carros que tenham características similares. Ah, então quantas portas que ele tem? Qual que é o estado de conservação? Quantos quilômetros que ele tem? Os pneus estão bons, não estão? Então, você vai olhar um conjunto de características de vários carros que sejam o máximo parecido. E quando eu te falo isso, você vai pegar e vai tentar fazer a predição baseado nesses outros exemplos. É assim que funciona. Então, você vai olhar carros que têm características parecidas e vai tentar falar para que você consiga dar uma estimativa. E é isso que o algoritmo de regressão vai fazer. Então, a gente vai dar vários exemplos. Então, vou dar um exemplo lá de um tanto de carro lá que tem um conjunto de valores. E você vai tentar fazer a predição de um novo carro lá com um novo valor. Então, pode ter carro lá que tem menos quilômetros, outro tem mais, outro tá pneu ruim, e eu tenho várias saídas. Isso também funciona para qualquer outro tipo de modelo. Então, esse modelo de regressão é algo que a gente já utiliza para poder fazer uma dada predição. Então, a gente já faz isso. Então, todo mundo já utilizou, já viu o modelo de regressão antes. Então, um dos exemplos também que vem na mente da gente é o preço de uma casa. Se eu falar, quanto que custa uma casa em Machado? Aí todo mundo tem que falar o quê? Depende. Depende do quê? Depende da localização, depende do tamanho da casa, depende do tamanho do terreno, depende do tipo de acabamento. Então, são muitas variáveis, ou seja, esses são os atributos, são as features. E de acordo com esses atributos, as features, eu vou ter um determinado preço. Dentro desse modelo, eu posso ter um preço que saiu do padrão. Por exemplo, eu tenho uma casa lá que ela é pequena, que ela custa muito caro. Ela sai do padrão do modelo, mas o que o modelo vai tentar aprender? Ele vai tentar traçar uma reta que represente o máximo possível essa massa de dados que a gente tem. Então, esse modelo de regressão, todo mundo já viu, já está acostumado a trabalhar com ele, principalmente em mente. Então, é importante, quando a gente vai trabalhar, a gente vai tentar resolver um problema com aprendizagem de máquina, com machine learning, a gente entender a diferença entre regressão e classificação. Isso tudo a gente está dentro de aprendizagem supervisionada, mas existe diferença entre regressão e classificação. Então, um modelo de regressão, ele vai prever valores contínuos, mais uma vez. Preço, quantas unidades eu vou vender daqui a um mês, tá, do meu... dado um conjunto de características que eu tenho dentro do meu negócio, quanto de energia que eu vou consumir, dado um conjunto de características, qual que é o valor da casa, qual que é a probabilidade do usuário clicar nesse anúncio. Isso é regressão. Já modelos de classificação, a gente vai ter valores discretos, que é o que a gente já fez. Um e-mail é spam ou não é? Essa imagem é um gato cachorro ou um hamster? Isso aqui que eu tô, essa fruta que eu estou passando essas características, é uma banana, uma maçã, uma melancia. Então, é muito importante ter bem claro em mente qual que é a diferença de regressão e de classificação. Então, esse é um ponto bem importante.
Então, alguns exemplos aqui de regressão linear. Então, é algo que a gente já fez. Eu tenho uma tabelinha lá, aonde eu vou ter um conjunto de atributos, ou seja, qual que é a idade da casa, qual que é a quantidade qual que é o tamanho das salas, qual que é o tamanho dos quartos, etc., e qual que vai ser o valor médio. Então, eu posso ter um conjunto de atributos que ele vai me levar a um determinado target, a um determinado alvo. E aí eu tenho vários exemplos, com diferentes características aqui de algumas casas, eu chego num determinado valor. E qual que é o objetivo? Depois disso, eu conseguir apresentar um novo valor. Então, a gente tem esse exemplozinho aqui. Até essa tabelinha, ela está lá dentro do ambiente virtual. Então, aqui a gente tem uma relação de duas variáveis apenas. Então, eu tenho aqui qual que é o tamanho da casa e qual que é o valor dela. Então, eu tenho essa casa aqui, ela tem tamanho 1.000 metros, e ela tem um preço de 460 mil. 600 metros, 233, 232 mil. 900 metros, 315, etc. Vocês podem ver que essa relação aqui, quando a gente plota ela aqui, dentro de um gráfico, a gente consegue ver, a maioria aqui, ele segue um padrão. Então, o que o algoritmo vai tentar fazer? Ele vai tentar traçar uma relação entre tamanho que me leva o preço, que a gente consegue ver claramente uma reta aqui acontecendo. Mas tem um ponto que está fora. Tem, isso aí pode ter. Mas o que o algoritmo vai tentar fazer? Ele vai tentar traçar uma reta aqui, ó, de maneira que essa reta represente o máximo possível a minha massa de dados. Então, se agora você tem uma casa aqui com 350 metros, qual que é o preço que vocês julgariam para ela? Baseado nesses exemplos. Que preço que você fala que ela iria valer, Nath? 200? Tá legal lá. Se eu tenho aqui de tamanho 300, ela está 178. Se eu tenho uma aqui, eu tenho outra de 300, ela está 190. Eu tenho uma de 350? Beleza, ela pode valer. Igual falou, 200, 250. Eu tenho uma outra aqui de 250 que ela está valendo 500. É essa aqui que está fora. Aqui, ó, ela está totalmente fora da curva. Basicamente, o que o algoritmo vai fazer? Ó, ele vai traçar uma reta que melhor vai representar os dados. Na hora que eu falo 350, onde que está 350? Se eu colocar 350, ó, vai estar aqui mais ou menos. Então, 350 ele vai vir aqui e vai traçar aqui, ó. Olha lá, e vai fazer isso aqui, ó, que é o que a Nath falou, mais ou menos, ó. Ele vai plotar aqui. E a saída que ele vai me dar, o quê? Vai ser algo um pouquinho a mais que 200, de acordo com esse modelo que a gente tem aqui. Então, o que o algoritmo vai fazer? Baseado nos dados que ele já tem, ele vai fazer uma predição. E dentro desse modelo, na hora que ele traçar essa reta que melhor vai representar os dados aqui, nesse modelo 350 que deve estar aqui mais ou menos, ele vai colocar que vale ali 200 e alguma coisa. Eu coloquei aqui dentro do ambiente virtual, tem esse fórmula regressão que eu coloquei dentro aí, ó. Não é esse aqui que eu queria. Ou deixa eu ver. Acho que tem mais abas. Não, cadê aquele lá? Regressão House Price. Esse aqui, ó. É aquele que a gente estava vendo. Então, lá, se colocar lá que uma casa ela vale lá 250, olha onde que o ponto dela veio. Então, ela saiu um pouco. Se eu colocar 220, ó, o ponto dela está aqui. Então, o que o algoritmo vai fazer na hora de predizer? Ele vai traçar uma reta antes, e na hora dele fazer uma nova predição, ele vai colocar um valor que está passando pela reta, mais próximo da reta. Então, o que o algoritmo faz é ele olhar a massa de dados. Aqui a gente está uma relação, uma regressão linear de univariável, ou seja, de uma única variável, e a gente pode ter esse modelo para várias outras variáveis. Então, ele vai testando isso para cada uma das variáveis para poder fazer essa relação entre feature e target, ou seja, o meu atributo e aonde que eu quero chegar. Entenderam aí qual que é a ideia da regressão linear? Tranquilo? Então, mais uma vez, quando a gente está no aprendizagem supervisionado por classificação, eu vou ter lá verdadeiro ou falso, eu tenho tumor, é maligno, é benigno e etc. Quando eu tenho por regressão, eu quero fazer a predição. Eu vou de dados contínuos, ou seja, eu vou ter um preço, por exemplo.
Então, mais uma vez, o exemplo que a gente acabou de ver aqui, eu vou ter vários registros aqui, e esse registro aqui, por exemplo, o tamanho da casa, ele vai me levar a um determinado valor, certo? Então, é isso que a gente acabou de ver. Cada linha aqui, a gente vai ter uma linha do nosso train set, cada linha aqui, ele vai ser um exemplo de treinamento que a gente vai ter. E a gente, logicamente, a gente não vai ter de... Desculpe. A gente não vai ter de uma única variável. Então, a gente vai resolver problemas aí com várias variáveis. Então, eu posso ter lá a quantidade de quartos, quantidade de andares, qual que é o tamanho da casa, qual que é o ano da casa, e isso vai me levar a um determinado target. Então, esse target aqui é um preço. Então, ele é um valor contínuo. Uma vez que ele é um valor contínuo, eu vou tratar, eu tenho que utilizar algoritmos de regressão linear. O que acontece aqui? Dentro desse modelo aqui, ó, vocês estão vendo cada pontinho aqui são os dados reais. O que o algoritmo vai fazer? Ele vai ajustar essa reta para a minha massa de dados, tá vendo a reta do azulzinho aqui? De forma que ele melhor represente os meus dados gerais. Ah, mas tem uns que estão muito longe, tem uns que estão perto. É isso que acontece dentro da regressão linear. Na hora de fazer a predição, não vai bater idêntico. Ele vai chegar o mais próximo possível que represente aquela massa de dados. Então, lá, esse ponto aqui, ó, é um valor real. Olha onde que a reta está passando perto dele. Então, se eu mandar predição desse ponto, ele vai me dar um valor aqui embaixo. Ó. O valor real, por exemplo, lá é 17. Se eu mandar predizer esse mesmo registro, ele vai predizer 13, por exemplo. Então, essa distância entre o real e aonde que ele traçou essa reta para poder fazer a regressão linear é o erro que a gente tem. Então, a gente vai ter um determinado erro para os nossos registros. Alguns dos erros vão ser maiores, outros a gente vai ter erros mínimos. Estão vendo aqui? Então, essa reta, ela tem por objetivo melhor representar a massa de dados e ter o menor erro global possível. Vou colocar uma representaçãozinha, eu acho que tem um GIF aqui, ó. Olha lá, tá vendo a massa de dados? O algoritmo ele vai ajustando a reta, tá vendo? Os xizinhos aqui em vermelho, ele representa os nossos dados. Olha lá, e a reta ela começa torta ali, e depois o algoritmo vai ajustando essa reta. Para na hora que eu tentar predizer um valor, esse valor vai ser predito de forma que ele melhor represente essa massa de dados que a gente fez, que a gente tem. Então, isso é o nosso algoritmo de regressão linear. Então, a gente tem aquele mesmo modelo que a gente tinha para aprendizagem supervisionada por classificação. Então, a gente vai ter o nosso conjunto de treinamento, a gente vai definir qual algoritmo de aprendizagem, o algoritmo base aí é o nosso algoritmo de regressão linear. Então, esse algoritmo a gente vai treinar a nossa base de dados nesse algoritmo, depois, quando eu entrar com um novo tamanho de casa, eu vou ter a estimativa do preço, por exemplo, de um determinado valor. Então, é justamente isso que o nosso algoritmo vai fazer. Então, ele vai fazer a predição, a diferença que é esse preço estimado, que é um valor contínuo dentro do problema. Então, quais os passos que a gente tem que ter? O primeiro é o quê? É a definição, é entender o problema. Por que isso é tão importante? Eu tenho que saber se o meu problema é aprendizagem supervisionada, não supervisionada, é por classificação, é por regressão. Então, essa definição do problema passa nisso. Se eu estou olhando o que eu quero predizer um dado contínuo, então eu vou ter que trabalhar com aprendizagem supervisionada por regressão. E aí a gente tem diferentes algoritmos. Então eu tenho que preparar os meus dados para que ele consiga ser aplicado dentro desse modelo, ou seja, nem sempre nossos dados vão vir prontos, avaliar quais algoritmos que a gente tem para poder utilizar. Por quê? Porque eu não posso utilizar qualquer algoritmo para qualquer tipo de dado. Então, eu tenho algoritmos que são específicos para a gente poder trabalhar com regressão linear, e a gente tem algoritmos que são específicos para a gente poder trabalhar com classificação. Então, eu tenho que avaliar os algoritmos para ver se esse algoritmo funciona. E aí eu vou avaliar os meus resultados, se ele tiver ok, beleza, eu vou apresentar, eu fecho. Então, compreender o problema é importante para poder saber qual o tipo de aprendizagem que a gente vai utilizar. Então, pensando nisso, vamos pensar num problema aqui, ó. Que problema deve ser tratado como regressão e que problema deve ser tratado como classificação. Então, agora a gente já consegue conversar disso.
Uma empresa possui 1.000 itens idênticos em seu estoque e você quer predizer quantos itens serão vendidos no próprio mês. Que tipo de problema que é esse? É um problema de regressão ou é um problema de classificação? Esse primeiro. Qual que é, Pedrão? Regressão, Nath, certinho. Então, esse primeiro é um problema de regressão. Por quê? Eu quero predizer quantidade de itens, é um valor contínuo. Agora, o próximo aqui. Você quer examinar clientes e para cada um desses clientes você quer falar se ele vai pagar o financiamento ou não, ou seja, se ele vai ser inadimplente ou não. Esse problema é por regressão ou por classificação? Alguém? Acorda aí. Isso aí, Manuel, classificação. Então, esse outro problema é por classificação. Então, quando é muito importante você olhar um problema e conseguir saber qual tipo de abordagem você vai utilizar. Então, se eu quero trabalhar com dados contínuos, é regressão. Se eu quero trabalhar com dados discretos, do tipo sim ou não, ou algumas classes bem definidas, dados discretos, aí eu vou trabalhar com algoritmos de classificação. E aí passa a ser importante, você já começa a conseguir conversar e saber qual tipo de abordagem você utilizar na resolução do problema. Então, quando a gente vai trabalhar aqui com regressão, a gente vai ter um conjunto de dados anteriores ou de dados já observados. Eu vou passar para um algoritmo de aprendizagem e eu vou conseguir predizer alguma saída que seja contínua, baseada nesses dados anteriores, nesses dados de exemplo que eu já tenho. Então, aqui tem até um link que eu coloquei aqui do Core, aqui, que ele fala qual que é a diferença entre problemas de classificação e regressão. Isso é essencial entender quando a gente está trabalhando com machine learning, com aprendizagem de máquina. O que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer uma prática no ECA ali para a gente poder ver realmente como funciona. Então, a gente vai desenvolver, fazer uma prática juntos aí, de um exemplo de regressão baseado em uma casa. Essa casa ela tem um conjunto de atributos, que é o tamanho da casa, o tamanho do lote, quantos quartos, se tem granito, não tem, se tem banheiro e qual que é o valor de venda. Então, aqui, o que o algoritmo vai fazer? Ele vai trabalhar com uma regressão linear de múltiplos valores, de multivariáveis, para me levar a um determinado classificador. E a gente vai ver que dessas variáveis aqui, a gente vai ter variáveis que elas vão pesar de forma positiva, outras vão pesar de forma negativa dentro do meu classificador. E qual que é a saída disso aqui? Então, lá no meu algoritmo de classificação, por exemplo, na árvore de decisão, a gente viu que vai ter uns ifs e ele vai ramificando para me levar ao classificador. Agora, no algoritmo de regressão, como que isso vai acontecer? Basicamente, ele gera para a gente uma fórmula. E a partir dessa fórmula, o tamanho da casa vezes tanto, mais o lote vezes tanto, menos o quarto vezes tanto, mais o granito vezes tanto, isso pesando de forma positiva ou negativa, que vai me levar ao valor mais próximo. E o algoritmo vai me dizer também qual que é a correlação que ele conseguiu enxergar entre as variáveis para me levar ao classificador. Porque, logicamente, tem que ter um padrão para me levar ao classificador. Caso contrário, ele não vai enxergar correlação. Então, o objetivo dos algoritmos de regressão é que ele vai aprender uma função, ou seja, ele vai gerar essa função para que a gente consiga incorporar dentro do nosso sistema como ele vai chegar na predição. Então, mais uma vez, os pontinhos são os dados, a linha aqui é a minha regressão. Então, se eu tentar fazer uma predição de algo aqui, por exemplo, que com valor 3 aqui, ó, ele vai bater exatamente aqui e vai dar minha saída aqui também próximo do 3. Então, esse é o nosso objetivo. A gente vai fazer um exemplo no ECA primeiro, depois na próxima aula a gente vai fazer em Python. A gente vai trabalhar com regressão em Python. Então, hoje a gente vai ver o algoritmo mais simples, que é o de regressão. Então, a gente vai pegar aquele modelinho, tem esse arquivo aí dentro lá do ambiente virtual. Vocês podem entrar e baixar ele. Esse arquivo aqui, ó, deixa eu só confirmar o nome dele, é esse housing.arff. Deixa eu abrir ele aqui, só para a gente poder ver. Deixa eu ver se... Não, esse aqui é o arquivo maior, esse housing não, desculpe. Regressão.arff, é o regressão, então.
Isso, esse aqui é o menor. Ele tem menos registros porque ele vai deixar a gente enxergar de forma bem clara como esse modelo funciona. Então, esse arquivo, regressão.rff. Se vocês entrarem aqui dentro do nosso ambiente virtual, o arquivo está lá dentro da próxima semana. Aqui está dentro lá, ó, semana 8, Machine Learning, regressão linear, e a gente tem esse arquivo, regressão.rff. E está aquele for da regressão, que é o exemplo que eu coloquei, é ele que a gente vai usar agora. Esses outros arquivos aqui a gente vai utilizar na próxima aula. Então, a gente vai utilizar aqui o regressão.rff. Baixem ele aí e podem abrir o ECA, por favor. Eu vou abrir o ECA 3.6 aqui, para a gente não ter diferença. Não sei porque o ECA passou a versão nova aí, o 3.8, 3.9, está travando no meu computador. Se for o caso de alguém também, que pode ser coincidência, alguma atualização, a 3.6 está funcionando normal. E aí, depois que vocês baixarem o arquivo regressão.rff, vocês vão abrir o Explorer aí. Eu vou dar um zoom aqui, ó, porque essa versão fica bem pequena, fica bem ruim de enxergar. Conseguiram abrir aí? Conseguiram baixar o arquivo? Aí depois que vocês baixarem o arquivo, vocês vão lá em Open File e vão abrir esse arquivo aí, que é o nosso regressão. Regressão.rff. Ele tem poucas instâncias, tem 22 instâncias só, mas qual que é o legal dele? O modelo que ele gera aqui, a gente consegue ver ele funcional, depois a gente consegue ver a forma, a gente consegue ver qual que é qual que é o índice de correlação de forma bem clara aqui. Então, esse exemplozinho dá para a gente enxergar como é a regressão, e logicamente, a regressão não vai ser um modelo, não vai acontecer de forma tão perfeita como vai acontecer aqui. Então, lá, a gente consegue ver quais são os atributos, as features, house size, que é o tamanho da casa, lote, quantidade de quartos, banheiro, granito, qual que é o preço de venda aqui, e a gente consegue ver que não tem aquela separação lá de classes, porque aqui a gente não tem classe, a gente tem um valor contínuo. E aí ele vai dar qual que é o valor mínimo, qual que é o valor máximo, qual que é a média, qual que é o desvio padrão, etc. Pessoal, pronto aí? Quem está conseguindo acompanhar para fazer junto no ECA aí conseguiu abrir? Quem não conseguir abrir, não fazer agora no momento, a aula está sendo gravada e depois você pode pegar e fazer a prática na hora que você tiver com acesso ao computador. Certo? Então, a gente abriu aqui o nosso arquivo. Agora, a gente vai vir em Classify. Aqui dentro de Classify, mas você falou que não é por classificação. É que todos os algoritmos de aprendizagem supervisionada estão aqui em Classify. Tanto os algoritmos de classificação quanto de regressão linear. Então, a gente vai utilizar aqui. A gente vai vir em Tools. A gente vai vir em Functions. Então, não é mais em Trees, que a gente fazia. E aqui tem algumas funções que podem ser aplicadas dentro da nossa base de dados. É muito legal aqui, ó, que a gente tem alguns algoritmos aqui bem... a gente vai usar aqui o Simple Linear Regression, a regressão linear simples, mas é bem legal que tem uns algoritmos aqui. Desculpa, é o Linear Regression, não é o Simple, não. A gente vai usar o algoritmo de regressão linear. A gente tem um Multilayer Perceptron, que é o algoritmo de redes neurais, que a gente consegue também aplicar. E a gente vai utilizar aqui o Linear Regression. A gente vai dar aqui Use Train Set, que a gente vai usar toda a nossa base de dados para poder treinar, a gente não vai fazer separação. O índice de classe é o que já está aqui mesmo, que é o Selling Price, então ele já está, que é o preço de venda, que é o nosso classificador. E a gente simplesmente vai dar um Start. Quando a gente der o Start aqui, o que a gente vai ver que foi gerado, então a gente consegue ver aqui quais as instâncias, quais os atributos, e o legal aqui, ó, é o modelo de regressão linear que foi gerado. Eu vou copiar essa saída aqui, ó, e colocar no Notepad, que fica mais fácil para a gente poder enxergar.
O que foi gerado aqui para a gente? Um modelo de regressão linear. Qual que é esse modelo? O valor de venda é o quê? É essa fórmula. Então, eu tenho a fórmula aqui de 749 vezes o tamanho da casa, 513 vezes o lote, mais 800 alguma coisa vezes o quarto, 1000 alguma coisa vezes o banheiro. Tá vendo que o banheiro está sendo pesado de forma negativa. Com esses poucos dados que a gente informou aqui, o banheiro está pesando de forma negativa. Então, quer dizer que ter mais banheiro é ruim na venda da casa, dentro do modelo aqui. Né? E por quê? Isso reflete os dados que a gente passou. E aí, depois aqui, vê menos um valor. Então, essa fórmula que foi gerada, isso aqui é o nosso modelo. Então, o algoritmo entendeu a partir daqueles dados que é dessa maneira que eu consigo chegar numa proposta de classificador. Logicamente, se esses dados forem bem estáticos, eu posso simplesmente inserir isso dentro do meu código. Se esses dados forem sempre dinâmicos, eu tenho que executar, eu tenho que ler dados e atualizar isso dentro do meu código. Então, eu tenho que ter um algoritmo de regressão que eu posso utilizar lá dentro do meu código. E aqui a gente tem algo bem importante, que é o coeficiente de correlação. Aqui a gente está com um coeficiente de correlação alto, de 0,92, então mais próximo de 1, ou mais próximo de menos 1. Eu tenho que ter uma correlação, seja positiva ou negativa, dentro dessa massa de dados aqui. Então aqui eu estou com uma ótima correlação. O que é essa correlação? É se o algoritmo ele conseguiu enxergar a relação entre esse meu conjunto de features, esse meu conjunto de atributos e o label que ele quer chegar, ou seja, nesse preço. Se essa correlação for baixa, quer dizer que nada faz sentido nesses dados. Então, o que eu tenho que fazer? Buscar mais dados, buscar mais registros, buscar mais atributos, eu tenho que estruturar melhor o meu problema. Aqui a gente tem algo bem importante aqui na saída que a gente vai ter, ó, que, como eu falei, é o coeficiente de correlação. O que é gerado para a gente aqui, ó, é a fórmula da regressão. Ou seja, isso que é uma fórmula que a gente consegue aplicar, por exemplo, numa planilha do Excel. E eu consigo ver qual que é o coeficiente de correlação. Então, eu tenho a perfeita correlação, que é de 1, a correlação alta, de 0,8, 0,75 ali já é considerada alta, então eu tenho uma correlação, baixa de 0,3, então o modelo não está funcionando, se não tem correlação é de 0, é péssima, menos 0,3 é ruim, de menos 0,8 eu tenho alta correlação negativa, é bom também, que embora não seja, eu consigo enxergar que enquanto menor alguma coisa, maior é o preço da outra. Então, eu tenho uma correlação inversa, mas existe correlação. Então, de menos 0,8 está bom, de menos 1 também está bom. Então, eu tenho que ter correlação, seja positiva ou seja negativa. A correlação negativa é o quê? Quanto menos banheiros eu tenho, maior é o valor da casa. Entendeu? E esse é o modelo. Algumas coisas aqui, como nesse modelo aqui, pode não fazer sentido. Esse do banheiro, aqui eu acho que eu tinha mudado os valores. Aqui está uma outra forma. Aqui lá está que é o que a gente gerou realmente. Então, essa forma aqui que a gente teve como saída, tá vendo aqui? Ó? Isso aqui eu fui lá e coloquei dentro de uma planilha do Excel, baseado naqueles dados que a gente tem. Para poder ver como o algoritmo de regressão, ele gera uma fórmula e a gente pode utilizar isso. Então, aqui eu tenho nessa fórmula da regressão, o que eu tenho aqui dentro da minha fórmula? Ó, dentro da minha fórmula, eu tenho exatamente aquilo que foi gerado pelo nosso algoritmo. Ó. Se eu olhar aqui o que o algoritmo gerou, tá vendo isso aqui? House size, lote, quantidade de quartos, banheiro, granito. É o que eu coloquei aqui, substituindo ali as minhas variáveis pelas minhas colunas aqui. Exatamente o que está aqui. Então, isso aqui, ó, eu coloquei, de acordo com a leitura desses dados, eu vou ter uma determinada saída. Certo? Então, se eu colocar lá, vamos pegar algum exemplo parecido com algo que a gente já tem. Então, você tem uma casa de tamanho de 60, você tem lote, foi 2 quartos, um banheiro, granito, a peça, ela custa 160 mil. Então, você colocou uma casa que tem 75 metros, o tamanho do lote é 130, ela tem 2 quartos, ela também tem um banheiro e ela não tem granito. Então, eu coloquei aqui atributos aqui parecidos, o real é 160 e predizer o 154. Nem que eu colocar igualzinho vai bater, ó. Se eu colocar 60, 120. Tá vendo, ó? Eu coloquei igual. Esse é um registro real. Por que deu diferente, então, se eu já falei para ele que algo igualzinho é 160? Porque ele não está memorizando o exemplo. Lembra lá
do gráfico que a gente plotou. Então, dentro desse gráfico, traça uma linha. A diferença entre o real e o que ele predizeu é o erro. Então, existe um erro. Isso sempre vai existir. Exceto que aquele exemplo, aquele registro, ele está batendo em cima da linha. Pode acontecer. Agora, se eu colocar aqui que a casa vale, ela tem tamanho de 100, o lote é 200, eu tenho 3 quartos e eu tenho 2 banheiros. Lembra lá que o banheiro ele tem uma correlação negativa? Se ele tem um banheiro, a casa custa 295. Se ela tem 2 banheiros, ela custa 193. Mas isso está errado. Tá, mas foi o modelo que a gente passou. O algoritmo ele traçou aqui que as casas que têm mais banheiros, de acordo com o modelo lá, elas valem menos. Isso foi o modelo. Então, lógico, é algo que se a gente identifica no real, a gente tem que trabalhar, estruturar, inserir mais dados, ou até retirar esse atributo, se ele está atrapalhando, para que isso não interfira no meu modelo real. Então, ou eu tiro esse atributo aqui, esse atributo ele está atrapalhando a minha predição, ou, logicamente, eu tenho que inserir mais dados, mais atributos, para que realmente ele condiza à realidade, ele seja mais conciso com a realidade. Então, a gente pegar um outro exemplo aqui, ó. Se eu pegar lá uma casa de 220 metros, de 210 tamanho, essa casa aqui tem 2 quartos, tem, qual é essa que eu estou olhando? Essa aqui. Também tem 2 banheiros e tal. Então, esse exemplo aqui é bem parecido, ó. A casa está custa 250 mil. Essa casa aqui agora, ela tem 220 metros e é um pouquinho maior, também tem 3 quartos, 2 banheiros e ela custa 288. Então, tá vendo que a nossa saída, ela é concisa com os dados que a gente tem. Alguns dados, ele pode ter uma disparidade muito grande, ele pode ter um erro muito grande. Como, por exemplo, aqui, essa casa de 210, um lote de 700, aqui ela custa 550 mil. Se ela estiver muito fora do meu modelo, então quer dizer que o real, ela possui um erro no meu modelo, do real para o que ele vai predizer. Mas, de maneira geral, o modelo, ele representa o que a gente deu. Ou seja, os meus dados e os meus atributos. Conseguiram fazer o exemplo aqui? No ECA? Essa planilha que eu não lembro se eu coloquei ela no ambiente virtual. Ah, fórmula de regressão, deixa eu ver se eu coloquei. Ah, eu coloquei mesmo, ó, esse fórmula de regressão, essa planilha aqui, ó, ela tá aqui no ambiente virtual, tá vendo? Se vocês quiserem brincar com ela, jogar alguns valores, porque aqui já está prontinho aqui, se vocês não precisam digitar. Então, vocês podem brincar com ela um pouco. Pessoal, deu para poder entender o conceito de regressão linear, qual que é a diferença de regressão linear para classificação e como a gente pode utilizar essa regressão linear, por exemplo, até numa planilha do Excel através desses dados que a gente obteve. Tranquilo por enquanto?